Muito bem, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de eletrônica na placa aqui do canal Eletroeletrônica. Seja bem-vindo, aqui é o César. Bom, pessoal, nós estamos aqui com uma fonte aqui também de televisão, entendeu? E de cara logo você já vê que tivemos aqui, ó, um estouro, uma explosão, um curto-circuito aqui entre esses componentes. É isso? Eu ia até usar aqui a lâmpada em série, como a gente usou naquele vídeo lá, para saber se a fonte estava boa ou ruim, se tinha um curto na entrada aqui. Mas eu já fiz as medidas aqui nesse pino e constatei que não tem curto, porque não ficou dando continuidade direto, entendeu? E queria falar também, e dessa maneira como a gente já vê aqui que a gente já tem uma marca aqui de queimada aqui nessa região. Essa aí é uma das inspeções, é a primeira inspeção primária que a gente faz no circuito, que popularmente a gente chama de olhômetro, né? O olhômetro a gente vê aqui, constata que aqui tem um problema e que a fonte tá ruim, entendeu? Pelo menos essa parte aqui, mas a gente vai ver se é um problema que pode ser solucionado. Outra também seria através do cheiro, né? Se a gente ligasse aqui e tivesse um cheiro de queimado, se aquilo aí ia ser o odômetro, né? Você identificar o problema através do odor, entendeu? É uma maneira primária aí, e natural e manual e natural sem você precisar usar nenhum instrumento, né? E outra maneira seria através do dedômetro, como gostam de chamar. A gente botar a mão em algum componente aqui, sentir que ele está esquentando além do normal, e aí a gente pode saber que aquele componente está com consumo excessivo, está dando curto ou ele está em fuga. Entendeu? Essas são as três principais maneiras que de cara, né? De cara, de olho e através do nariz e através também do tato, a gente pode saber que um circuito eletrônico não está bom. Então, já que nós já identificamos aqui, pessoal, que aqui eu vou aproximar mais aqui, que tá vendo aqui entre esse parece um capacitor, mas na verdade isso aqui não é um capacitor, pessoal. Isso aqui é um varistor, entendeu? Houve aqui essa queima aqui, ó, entendeu? E vamos medir aqui esses componentes aqui para ver qual a situação deles. Vou pegar aqui o multiteste. Vamos medir primeiramente aqui, pessoal. Vamos botar aqui na escala a escala aqui de continuidade. Vamos medir aqui os componentes primeiro de entrada da fonte, né? Salientando que essa fonte daqui, pessoal, ela deu esse estouro aqui e esse estouro ele foi contínuo, porque essa fonte ela não tem fusível, entendeu? Então você fica atento que quando você pegar algumas fontes dessa, eu não sei se é pelo fato de para eles reduzirem o custo ou porque não tem espaço de colocar, eles não têm um fusível aqui, ó. Aqui é o começo da fonte, é o circuito primário, entendeu? Que vem entrando por aqui, ó, onde tem esse capacitor, tem esses componentes aqui, que são os varistores, tem essa bobina aqui. Então a gente pode começar a saber se esse circuito que teve lá entre aqueles componentes não danificou aqui a entrada, porque aí você pode querer trocar os componentes que estão na frente, mas primeiro você tem que verificar se para trás não ficou componente. Esses componentes que estão aqui, eles pegam aqui a linha, né, de energia que passa por esses componentes aqui. Então a gente colocou aqui eu coloquei no teste de continuidade. Vamos botar aqui para ver se ele vai bipar. Não bipou. A gente pode dizer o seguinte, que se houve algum curto-circuito aqui,
para cá houve o rompimento de uma trilha de qualquer coisa. Então, é o tipo de inspeção que a gente faz aqui. A segunda coisa que a gente tem que ver, a gente tem que observar, pessoal, que isso aqui é uma bobina, entendeu? Isso aqui é uma bobina. Essa bobina, ela faz a filtragem. Só que no caso não é essa bobina, seria essa bobina de cá, entendeu? Que essa bobina você vê que ela já está perto aqui da entrada, que é a ponte retificadora. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos testar essa bobina de cá para ver se ela está dando continuidade. Essa bobina, ela é assim, de um lado tem uma bobina, do outro tem uma bobina também. Entendeu? Então quando você for medir, você vai virar a fonte. Deixa eu virar aqui. Você vai virar a fonte assim. Vocês não estão vendo aí o multímetro, mas vocês vão ouvir o bip. E vão fazer assim, ó. Vão medir. Pipou, a bobina tá direto. Tá, quer dizer que tá funcionando, pessoal. Não quer dizer que tá em curto, não. Que a bobina ela não pode ficar em paralelo. Aqui ela tá em série com os demais componentes do circuito. Que vai passar corrente por ela. Né? Então tá aqui, ó. Funcionando. Se eu medir assim, eu não tenho nada. Eu estou medindo as bobinas separadas. Então, se eu medir assim, estou medindo em cada bobina. Aqui pela trilha vocês vão ver que a energia vem, ó, passa por aqui, pelos componentes aqui. Aqui a gente pode medir essa bobina também, que ela faz parte desse circuito aqui. Tá ok. Tá ok, tá ok. Então, para cá para trás, pessoal, podemos dizer que não danificou nada. Que se houvesse um dano aqui, ia fazer o rompimento dessas bobinas e dessas bobinas aqui devido à alta corrente. Agora, depois dessa bobina aqui, pessoal, nós temos que medir aqui a ponte retificadora para ver se ela tá ok. Ainda no teste de continuidade, a ponte aqui retificadora, que são 4 diodos aqui, ó. Entendeu? Ligados para fazer a tensão, a saída de corrente contínua positiva e negativa. Então a gente vai chegar aqui na ponte de diodo, vai fazer teste também de continuidade. Podemos fazer também aqui nos pinos de alternada, para ver se eles estão direto também, ó. Nada, nada. Então quer dizer que tá ok. Agora a gente faz aqui nos pinos de positivo e negativo, tá ok também. Aqui, ó, tá ok também. Agora nós jogamos para a escala de diodo, que aí realmente a gente vai saber pelas quedas de tensão dos 4 diodos que tem aqui, se a ponte retificadora ela tá normal mesmo. Então a gente vai pegar daqui, ó, botar aqui. Esses dois pinos de fora é o que sai o positivo e o negativo. Os dois pinos do centro é que vem de fora da tomada, da corrente alternada. Os 127 volts, olha lá. Tá normal, tem que dar isso aqui, 500 milivolts. Se eu inverter, vai dar aqui, ó, uma... Não vai dar nada, ó. Vai dar 2000 e pouco, depois cai. Para cá, dos pinos de fora pro centro vai ser a mesma coisa. Ó. Botou aqui. Tá vendo? Então, não danificou a ponte de diodo. Também não. Entendeu? Ponte de diodo, ela vai jogar aqui tensão para esse capacitor aqui, ó. Como é que a gente faz a medida do capacitor? A gente deixa também na escala... Podemos deixar até nessa escala aqui de milivolts também, ó. A gente chega aqui... Vai achar uma queda de tensão aqui também. Depois, mas só aqui, pessoal, aqui justamente vai dar a queda de tensão que está nos diodos, porque se o capacitor tivesse com problema, tivesse em curto ou tivesse em curto, ia dar zero aqui. Como aqui está dando 500 e poucos milivolts, se a gente virar aqui, a gente vai estar medindo os diodos, quer dizer que o capacitor tá bom. Mas para tirar
a dúvida mesmo, vamos botar na escala aqui de continuidade, botar no capacitor, vamos vir inverter aqui, bipou, deu um bip, parou, tá bom. Se o bip ficasse vários minutos aqui, então o capacitor tá em curto e também a gente não ia ter essa medida aqui de 500 milivolts, porque a ponte ela tá jogando direto para positivo e negativo do capacitor. Agora o que é que nós vamos fazer aqui, né? Já que tá tudo ok aqui, pessoal. Esse componente aqui é um termistor, né? Isso aqui é para proteger, isso aqui não dei problema não. O negócio é que a gente tem que ver agora esses componentes aqui, ó. Vamos medir na escala de diodo. Vamos ver se esses diodos aqui estão ok, ó. Eu tenho dois diodos aqui. Vou botar aqui para vocês verem. Vocês ficam olhando lá no multímetro. Esse diodo tá bom. Tá vendo lá? Esse diodo tá bom. Vou agora pro diodo daqui de baixo. Esse diodo não tá bom, pessoal. Logo de cara eu já vejo aqui, ó. Dando 47. Dando 48. Mas isso não quer dizer que ele tá, ainda não quer dizer que esse diodo tá ruim. Sabe por que eu tô falando isso? Porque nós também temos que chegar aqui nesse transistor. Deixa eu só arrumar aqui para vocês não perderem o foco aqui. Isso não quer dizer tudo ainda não, pessoal. Pode ser que esse diodo aqui ele esteja dando zero aqui de todo lado, entendeu? Porque ele pode ter ligação com esse transistor aqui e a gente ainda não sabe a condição que esse transistor, esse outro componente está aqui. Então vamos medir os dois, deixar aqui na escala de diodo mesmo, porque se eles dão zero é porque eles estão ruins, né? Então botar aqui para vocês verem. Esse dá para vocês verem lá. Eu vou medir esse componente, um resistor, é um varistor, olha lá, ó. Ele não tá dando nada, entendeu? Ele não tá dando nada porque o certo dele é não dar nada mesmo. Nessa escala ele não vai dar nada. Eu vou botar na escala aqui de quiloohms, resistência alta. Vou botar nele aqui, ó. Vocês veem lá que eu já tenho ele dá uma resistência e para, dá uma resistência e para, tá vendo? Pode ser que ele esteja ruim, pode ser que ele esteja bom, pode ser que esteja também, né? Porque eu acho que quando estourou isso aqui, fez um rombo aqui nele, né? Então, por via das dúvidas, você pode trocar esse componente aqui também, é o que eu vou fazer, eu vou trocar ele porque na aparência aqui ele não tá bom, ó, e de um lado ele tá dando uma resistência, então quer dizer que não tá bom, entendeu? Agora, ainda na escala de continuidade agora, transistor, a gente sabe que o transistor, e se ele for MOSFET, ele só vai dar de um lado. Vamos ver vou só puxar mais aqui. Olha lá, estão vendo lá o transistor? Eu botei na escala de bip, porque se vocês não verem o multímetro, vocês vão ouvir o multímetro bipar. Então eu vou botar aqui as ponteiras. E olha lá, ó. Eu estou na primeira e na terceira ponteira. Eu vou botar o vermelho para a segunda. Botar o vermelho aqui para a segunda ponteira. Só uma aqui. Bipou também, não é para acontecer isso. E pronto, ó. Se eu inverter, ó, botei aqui, ó. Bipou, bipou, bipou. Aí a gente já pode descartar a seguinte situação. Antes da gente
achar que esse diodo tá em curto, a gente tem que ver que tem um transistor em curto. Quando tem outro componente em curto e eles estão perto, estão na mesma região, isso quer dizer que tem ligações entre eles. Um pode estar ligado com o outro. E um deles que está em curto, deixando passar direto, pode ser que esteja fazendo com que haja corrente direta. Porque às vezes quando você mede aqui, você não está medindo realmente aqui, só o diodo, senão ia dar a queda de tensão do diodo. Na verdade, você pode estar medindo o curto que está aqui nesse transistor. Então, pessoal, nós vamos retirar esse transistor aqui da fonte, né? Eu vou retirar esse transistor aqui da fonte e vamos comprovar se realmente é ele que está ruim. Muito bem, pessoal, já estou com a placa aqui virada para remover esse transistor aqui. E uma coisa, pessoal, eu é para você ver, né? Quando você estiver olhando esses componentes, verifica a seguinte situação: tem componentes desse daqui, no caso aqui, esse deve ser o transistor chaveador, né? Que chaveia aqui a tensão de alta frequência para jogar nesse transformador aqui. Eu observei que ele tem mais 3 terminais que estão para trás aqui, ó. Observa aqui, ó. Quando vocês pegarem esses aparelhos para olhar, observa que tem que você pode confundir, ó. Tem terminais, ele tem 3 terminais na frente. Ele tem esses 3 terminais aqui na frente. E tem também 3 terminais. Eu confundi, achei que eram os terminais do radiador, mas não é não, é os 3 terminais dele mesmo. Então isso quer dizer que eu vou ter que dissoldar, entendeu? Arrancar esses 3 terminais dele. Mas antes de fazer isso, eu tenho que ver também, né? Se esses 3 terminais, se o fato dele passar corrente direta nos terminais da frente é comum ou não, né? Eu tenho que verificar esses 3 terminais aqui, porque eu também não tenho certeza se esses terminais aqui para trás também são dele, mas eu tô vendo ali um negocinho brilhando ali embaixo dele para trás, então eu acho que seja, né? Tô medindo aqui, pessoal. Possa ser que esse transistor tenha me enganado, me confundindo aqui. Vou medir ele na escala de diodo. Ó, ele tá dando normal. Ele tá dando normal. Como um transistor normal. O que é que eu vou fazer, pessoal? Por via das dúvidas, eu vou tirar esse componente. Vou medir, porque mesmo que ele tenha todos esses terminais, só um momento. E eu verifiquei aqui minuciosamente que ele tem, pessoal. Então, por ele ter mais esses terminais, já é um componente diferente. Entendeu? Já não é um transistor já comum. Eu vou retirar ele totalmente, entendeu? Eu vou fazer as medições aqui na bancada para a gente ver que componente é esse. Prosseguindo aqui, pessoal, o que é que acontece, pessoal? O transistor tá um pouquinho difícil. Esse transistor tá um pouquinho tá difícil de tirar, ainda mais que esse parafuso, ele é parafusado aqui nesse dissipador e o parafuso tá espanado, pessoal. E com certeza é ele que tá, é esse transistor. Eu retirei o diodo, entendeu? Só para um desencargo de consciência, porque vá que fosse o diodo, mas constatei que não é, pessoal. Entendeu? Mas não se preocupem com isso, não quer dizer, porque aqui você pode, fica mais fácil você repor o diodo do que colocar o transistor. Então, vamos medir aqui. Aqui, ó, lá tá dando continuidade direto no diodo. Vamos botar na escala de diodo. Se não der nada de um lado nem de outro, o diodo tá ruim também. Pronto, o diodo tá bom. O que é que eu vou fazer? Eu vou recolocar o diodo e vou tentar tirar o transistor. Muito bem, pessoal. Eu repus o diodo
E eu vou botar aqui agora e vocês vão ver que não tá dando mais aquela continuidade. Ainda tá dando. Tá dando a continuidade ainda. E tá dando continuidade ainda. Aí a gente pode comprovar que pode ser ali mesmo o transistor, né? Aí, tá dando continuidade. A gente pode comprovar que é o transistor. Vou tentar tirar o transistor. Se ele não sair com amor, vai ter que sair no pau mesmo. Vamos ver aqui. Mais um componente, pessoal, que é bom medir, que eu não medi, esqueci de medir, é esse capacitor aqui, ó. Você vê que ele tá do lado do transistor. Então isso quer dizer, eu vou medir ele aqui. Olha só, ele tá aqui, ó. Tá vendo esse capacitor aqui? Quando eu viro aqui, eles são esses terminais aqui, ó. Que eu vou medir aqui, vai ficar direto, ó. Tira ou não o capacitor? É bom tirar, né? Porque vai que seja o capacitor também. Vamos tirar o capacitor. Muito bem, pessoal. Tirei o capacitor. Acredito que não seja o capacitor também. Dificilmente capacitor assim ele fica em curto. Aí a gente já vai para uma probabilidade mais alta de ser o transistor mesmo. Aqui, ó, botei. Se for o capacitor, já solucionamos quase o problema da fonte, ó. Tá vendo? Não é o capacitor, pessoal. Tá dando aqui de um lado, mas ele não vai ficar bipando direto, ó. Deu, bipou. Bipou. Bipou, pessoal. Não é o capacitor, pessoal. Então, a gente só pode partir mesmo para o transistor. Ele está causando curto, porque entre os terminais do capacitor estava em curto também. Muito bem, pessoal. No próximo vídeo, ainda tentando solucionar aqui o problema dessa fonte, mas a gente vai ver isso aqui. Eu vou tentar tirar esse transistor, que ele está difícil, mas o que foi que a gente aprendeu, né? Que quando você pegar um aparelho como esse, uma fonte, sei lá, para tentar descobrir o defeito, para começar a descobrir o defeito, você tem que começar assim da maneira que eu falei. Se você quiser ligar a lâmpada em série, a lâmpada de teste, botar aqui em série com a fonte para ver se a lâmpada vai ficar forte, se ela vai dar uma piscada, essas coisas vão indicar se o funcionamento está ok ou não. Se ela está em curso, se ela está, não vai dizer se ela está toda funcionando. Essa fonte daqui ela não está funcionando porque deu esse estouro aqui, tem essa interrupção aqui. Então eu tirei alguns componentes aqui, como você viu, medir. Essa é uma técnica não, é uma coisa tradicional que a maioria faz em eletrônica, né? Ainda mais os mais velhos, de tirar componente a componente para ver qual que está ruim. Isso é vantajoso, porque chega uma hora que você vai tirar todos, todos os componentes, vários componentes, e um ou dois ou três pode estar ruim, indicando qual o problema. Essa é uma técnica desvantajosa, porque aí você é a técnica que você perde mais tempo, entendeu? Porque a gente está tirando aqui de uma parte que eu já sei que foi danificada e que para cá não vai ter mais componentes, entendeu? Até então que venha mostrar que eu tenho que mexer do lado de cá. Mas antigamente fazia-se muito isso, né? Ia arrancando um, depois ia soldando e dá o maior trabalho. Então a técnica certa não é essa. Mas eu estou mostrando uma das maneiras para quem inicia como fazer, retirar o componente e medir, né? Para ver se está ok. Então, retirando apenas esses dois componentes que está aqui no circuito desse transistor,
a gente conclui, né? Eu concluo, já que o diodo tá bom, o capacitor tá bom, isso aqui é um resistor. Eu não medi mais, esse resistor é de baixa resistência. Vamos medir também esse resistor aqui, porque mesmo que se ele for de baixa resistência, se ele não estiver dando nada é porque ele também tá ruim. Então vamos ver aqui se ele é de baixa resistência. Se ele for, ele vai bipar, né? É o que confunde alguns achando que é curto-circuito, mas não é. E olha aí, ele é de baixa resistência mesmo. Tá vendo lá? Se não desse nada é porque esse transistor, esse resistor, ele estaria aberto, não ia deixar passar nada. Então a gente pode concluir. Eu queria concluir arrancando mesmo esse transistor, mas vou deixar para outro vídeo. A gente pode concluir que esse transistor aqui, apesar de que não é um transistor normal, ele tem 6 terminais aqui. Eu vou tirar ele e vou comprovar para que esses 6 terminais. Ele apresenta 3 terminais na frente que estão em curto, indicando que ele está com algum problema, entendeu? E está causando aqui zero de resistência aqui no circuito também. E você pode ir mais além. Eu não testei aqui o acoplador óptico, você pode testar também. Porque aí vamos supor, você resolveu o problema dessa parte aqui, trocou esse transistor, trocou esse varistor aqui, ligou. Mesmo assim a fonte não funcionou, ela deu energia aqui desse lado do secundário, mas não deu aqui no primário, deu no primário energia, mas não deu no secundário, você aí tem que partir verificando os demais componentes do outro lado, que é o lado secundário. Então você vai verificar transformador, se o transformador não foi danificado, entendeu? Você vai ter que verificar esses capacitores aqui. E é assim que a gente vai, como é que se diz, solucionando, né? Então eu vou retirar esse transistor depois, vou verificar como é que ele está, entendeu? Vou olhar no datasheet dele, pesquisar no Google que componente é esse transistor, né? E depois eu quero estar aqui recolocando um transistor desse aqui, entendeu? Para a gente solucionar aqui o problema dessa fonte, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado de mais uma aula dessa na prática de eletrônica, que você está aprendendo aqui no canal Eletroeletrônica. Deixe seu like aí, porque quando você deixa o like, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está sendo proveitoso para você. Deixe seu comentário, diga aí a cidade de onde você está falando. Se quiser dar uma ajuda em Pix aí para ajudar aqui o canal, se sinta bem, ou então mande aí sua contribuição para o número da conta que eu vou deixar aí. E é isso aí, pessoal. A eletrônica é assim mesmo. É um negócio que você não aprende assim de vez e você não pode aprender do alto para o básico, do avançado para o básico. Você tem que aprender, entendeu? Assim, no básico mesmo, na simplicidade, assim, tirando e na intuição, tirando e botando peça. Claro que você tem que ter um conhecimento, né, do que você está fazendo, do que você está mexendo, mas para iniciar mesmo na prática, quem quer iniciar nessa prática tem que ser dessa forma, tá bom? Um grande abraço a todos, vou ter que encerrar aqui para não ficar aqui sem memória, tá bom? A gente se vê aqui no próximo vídeo, aqui é o César, canal Eletroeletrônica.